Bom dia, queridos, a todos. Esse é um dia, que o Senhor nos deu para vivermos. Louvado seja o nosso Deus por isso. Aproveitando, sendo hoje o Dia das Mães, parabenizar todas as mamães. Deus continue sustentando a sua vida, preciosa vida. Parabéns pelo seu dia, mamãe. Deus te abençoe e continue cuidando de todas as coisas. Vamos orar. Hoje nós vamos estudar a lição 6 da revista Palavra e Vida, que fala sobre a doutrina da justificação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, somos gratos por tudo que o Senhor nos permitiu viver essa semana, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E até aqui, como diz a Tua Palavra, o Senhor nos ajudou. Louvamos, Senhor Deus, e Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia para vivermos de acordo com a Tua vontade. E agora vamos, Senhor Deus, meditar numa importante, Senhor Deus, doutrina da Tua Palavra, ensino da Tua Palavra, que é a justificação. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor Deus, porque muitos já entenderam esse chamado abençoador, perdoador, amoroso, demonstrados claramente lá na cruz do Calvário. E agora, Senhor Deus, continue a falar conosco através da Tua Palavra, do estudo que teremos essa manhã. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos entender, esse precioso chamado, esse precioso amor de Deus por nós. E a pergunta é, culpado ou inocente? Culpado ou inocente? O texto base é Romanos capítulo 3, de 21 a 24, capítulo 5, de 1 a 9 e capítulo 8, de 28 a 30. Romanos capítulo 3, de 21 a 24, vai nos dizer o seguinte. Romanos capítulo 3, vamos ler? Romanos 3, de 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A pergunta que a lição nos faz é, culpados ou inocentes? A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de muitas pessoas e tem marcado a vida de muitas pessoas. O crer que Deus nos justifica e demonstra isso através do seu Filho Jesus Cristo, sendo morto por nós, como diz aqui, nós pecadores. A reforma protestante produz bases doutrinárias para que possamos entender o amor de Deus. E é possível ver claramente no texto que acabamos de ler, de Romanos capítulo 3, de 21 a 24. É pela graça de Deus que alcançamos essa justificação pela fé. Isso traz tanta luta, isso traz tanta separação, traz tanta acepção. E o texto aqui fala que não há distinção. O verso 22 de Romanos capítulo 3 vai dizer isso. Justiça de Deus. Não é justiça de homens. É justiça de Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo para todas as pessoas. Os que creem. Então não há distinção. Então não existe um monopólio religioso que possa dizer quem é justificado e quem não é justificado. A grande questão é essa. Nós somos justificados por Deus, pela sua graça, e não por religiões. A diferença fundamental em muitas doutrinas, seja ela de qual entendimento cristão seja, é fundamental entendê-la. Algumas acreditam que é por obras, algumas acreditam que é por causa de decretos humanos. Mas a palavra de Deus não deixa claro, e lembrando aqui de Martim Lutero, ele percebe que a justificação é pela fé.
porque o justo viverá pela fé. Ele entende isso. Então é Deus que perdoa, é Deus que justifica, ou seja, é Deus que declara justo. É Deus que declara justo. Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé e não por obras. Lógico que a fé sem obras é morta, mas a obra que praticamos não é para a salvação, é porque já se é salvo. Enquanto outras doutrinas ensinam que é necessário obras, que é necessário coisas que para que possa ser justificados por elas, questões administradas pela doutrina de uma denominação, seja qual ela for, cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, vem do único Deus, pela fé em seu Filho Jesus Cristo, sem a necessidade de instituição ou de clero. Não é o homem que perdoa, não é o líder eclesiástico que perdoa, é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, demonstrando esse amor salvador. Então, mas o que é a justificação? Vamos definir então o que significa justificação, não é? Para evitar a confusão. A definição semântica da palavra, não é? Justificação, é o ato de justificar, e o termo hebraico é tzadak, que significa tornar reto. Então, na mente do Antigo Testamento, essa justificação e esse declarar reto já existia. Lembrando isso. Não é uma obra do Novo Testamento. Lógico que vamos entender ela mais explicitamente com... Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lógico que vamos entender isso. Mas o ser declarado inocente, mesmo não sendo, mas ser declarado inocente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como lemos aqui em Romanos. Então é lembrar que através de um ato de Deus, e pelo ato de Deus e pela fé em seu Filho Jesus, deixa eu ajustar aqui, deu uma pausinha, né? A pessoa é declarada justa. Ela é declarada justa. É um ato de Deus. A justificação é o ato de alguém se tornar reto. Ser feito reto. É a ideia do hebraico. Ou no caso do grego, de kaiô, no sentido mais jurídico, de absolver. Mesmo culpado. Mesmo sendo culpado. A doutrina da justificação trata desta questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Como pode? Humanamente falando é impossível. A não ser nas artimanhas dos tribunais humanos, né? A não ser nas maracutaias dos tribunais humanos, das batalhas judiciais dos tribunais humanos. Mas aqui Deus demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Deus coloca o seu amor em prática. Então, ser declarado justo, ser declarado inocente, sendo pecador. Romanos 3:23, como lemos. Vamos ler mais uma vez. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem dessa glória. Nós estamos condenados. Romanos 6:23 vai falar isso. Nós estamos condenados. Romanos 6:23 vai nos declarar exatamente isso. Não é? Vamos ver lá? Porque o salário do pecado é a morte. Estamos condenados. Estamos condenados. Sabemos e precisamos saber disso. Então, como obter a absolvição? Como obter a absolvição? Só que o texto de Romanos 6, versos 23, não para porque o salário do pecado é a morte. Não para aí. Mas ele traz a resposta que precisamos ouvir. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, continuamos pecadores. Continuamos como culpados, mas declarados justos. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa é a questão. Somos declarados justos, justificados. Então,
A teologia às vezes tenta explicar, a teologia às vezes tenta ajudar, e ela até ajuda, mas às vezes ela atrapalha. Mas aqui ela vai nos ajudar, não é? Ela não é para complicar, ela é para esclarecer. Então vamos esclarecer o significado do conceito pela teologia. É o ato de Deus que redime os pecados dos homens culpados e que os reputa, que os reputa retos, gratuitamente, por sua graça, mediante a fé em Cristo. É a base, né, da doutrina da justificação, através do arrependimento. Lembrar sempre isso, não é? Deus oferece o dom, ou Deus oferece o presente. Deus oferece, mas é necessária obediência. É necessário aceitar esse presente. É mais do que entendermos alguém querendo nos obrigar a fazer algo. Não, que Deus não obriga ninguém a fazer algo. É graça de Deus mediante a fé. Em Cristo. Essa é a base da doutrina da justificação. Justificação pela fé. Então, de repente, as pessoas podem dizer assim, mas então eu não preciso mais ser obediente à lei. Eu não preciso mais obedecer aos decretos de Deus. Eu não preciso mais estar focado, não é, nos mandamentos de Deus. Quem disse que não? Quem disse que não? É justificado pela fé porque creu. Mas é necessário arrependimento. Deixar a vida, né, o velho homem, para trás. Alimentar o espírito e não a carne. Isso faz parte, isso é a lei de Deus. Ela continua. Os preceitos de Deus continuam, são eternos. Então, Romanos capítulo 3, ele nos dá o pontapé inicial para essa justificação pela fé. Não é? Que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus oferece seu amor gracioso. Gracioso. Romanos 3, 23 e 26 já lemos. Então, agora vamos ler 4, 5 e 8. Romanos 4, verso 5 e verso 8, que diz o seguinte. Romanos 4, de 5 a 8. Olha só. Mas os que trabalham, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe atribui como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das suas obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputa pecado. Bênção entender isso. É bênção entender isso. Romanos 5, verso 18. Romanos 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então, o primeiro texto, que é Romanos 3, 26, 3 de 23 a 26, nos apresenta o Deus justo. Nos apresenta o Deus justo. Não é? Justificados pela graça de Deus. Justificado pela graça. É a atribuição da justiça de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, pela fé em Cristo Jesus. Por meio da fé em Cristo Jesus, não é? Que nos apresenta tudo isso. Romanos 3, 26, né? De 23 a 26. O verso 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É através dele a justificação. Crer nesse presente, nesse dom de Deus. É lógico que é preciso crer. E mudança de vida também é preciso ter. Não é? Mas é um presente que nos convida à transformação. É um presente que nos convida à mudança de vida. O tempo todo. Não é? Então, o verso 24 vai falar isso. O 25 diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para que ninguém mais reclame. Deus não vai julgar? Não é? A justiça de Deus está incluída na doutrina da justificação. Ele é justo, amoroso, compassivo, longânimo. Por isso que aqui o verso 25 diz isso. Para não deixar impune os pecados anteriores cometidos.
Isaías 53 vai deixar isso muito bem claro. Não é? Moer o seu filho, não é? Ser ferido em nosso lugar. Isaías vai deixar isso muito bem claro no capítulo 53. Então, quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Esquece, apagados, são apagados. Não é? Deus é o agente que oferece o perdão, a justificação. Ele é o justificador. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Lembrando, nos tribunais humanos, é fácil a negociata às vezes. Não deveria acontecer, mas às vezes acontece. Não é? O inocente é considerado condenado, né? O culpado, e o culpado é considerado inocente, por aí vai, e os processos continuam. Com Deus é crer na sua proposta amorosa de salvação. Deus absolve quando se crê fielmente em seu Filho Jesus Cristo como aquele que ele enviou para nos buscar, não é? Buscar, resgatar o que se havia perdido. No segundo texto de Romanos 4, 5 e 8, há uma comparação. O salário do trabalhador não é um valor, mas um dever. É um dever. Vamos lá. É um dever. Então, o texto vai nos mostrar isso. Romanos capítulo 4, 5, 8. Vamos ver lá. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, e a sua fé lhe atribui como justiça. Então esse texto aqui nos apresenta o salário do trabalhador não como um favor, mas como um dever. O trabalhador merece o seu salário, mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, não pelas nossas obras, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez. É bem diferente. E compreender isso faz toda a mudança. Porque o homem, na sua caminhada terrena, ele tenta se justificar, e nunca consegue ser declarado justo mediante Deus. A não ser pela redenção, pela entrega e pelo entendimento desse chamado amoroso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Isso fica claro em todo o texto. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, declarados justos. Declarados justos. Tendo paz com Deus por causa do amor, da entrega do seu Filho Jesus Cristo por você, por mim, por toda a humanidade. Em Romanos 5,18 fica bem claro que foi a obra de Cristo que tornou o ato que nos justifica. É a obra de Cristo. Romanos 5, verso 18. Isso fica muito claro. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, pela justificação que dá vida. Que dá vida. Que dá vida. Coisa preciosa é vermos a transformação que acontece na pessoa através da justificação pela fé. De entender que não tem o mérito sobre aquilo ali. Por esse dom gratuito de Deus. De ser declarado justo mediante a Ele. Mediante a Ele. Perdão de pecado. A justificação, lembrando mais uma vez, é um ato de justiça de Deus, não dos homens. É de Deus. A justificação pode ser resumida numa frase. Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente, sendo culpado. Principalmente em Romanos 4, 5 e 8. Lemos aqui. Vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Então, não joga mais, esqueceu. Não existe mais. Não se joga mais o pecado sobre a pessoa. Não é? Ela é declarada inocente, mesmo sendo culpada, lembre disso. Há um réu. Não é? Há um réu. Precisamos lembrar disso. Lembrar o tempo todo que Deus te busca, que Deus me busca e nos busca.
não é? Para sermos justificados pelo seu amor. Ele não imputa mais pecado. É um juiz? Sim, é um juiz. É um tribunal? Sim, é um tribunal. Tem réu? Sim, tem réu. Mas é um tribunal divino e não humano. É um juiz divino, não humano. O réu é humano, mas o juiz e o tribunal é divino, não é humano. Então alguns questionam a doutrina alegando que a linguagem é de tribunal. E é mesmo. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, ou de Deus, dependendo do texto que vamos ler. Todos comparecerão e darão conta de tudo que fizeram com seu corpo. Darão conta. Então, é claro que é um tribunal. É claro que é um juiz. E é claro que é um réu. Mas esse juiz e esse tribunal não trabalha com pensamentos humanos. Trabalha com aquilo que Deus nos declarou através da sua palavra. Justificados pela fé, temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Há um juiz? Sim. Gênesis 18, 25, Salmo 7, verso 11. Ele julga mesmo. Ele julga mesmo. Ele julga. Ele é Senhor. Ele é juiz. Ele está ele tem todo o domínio, todo o poder da sua criação. E ele continua buscando essa criação para lhe trazer paz, oferecendo perdão, estendendo a mão, como foi a mão amiga de Deus, né? Uma outra lição que estudamos. Então, Gênesis 18, vamos dar uma olhadinha em Gênesis 18, verso 25. Gênesis 18, verso 25, vai dizer o seguinte: longe de ti, ó fazeres tal coisa, matares o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então ele é juiz. Há um juiz. Não é? Há um juiz. A vinda de Cristo é a expressão máxima da graça desse juiz. Esse Deus amoroso. Então ele não deixou impune. Ele coloca sobre alguém os nossos pecados. Como declara muito bem Isaías 53. Muito bem. Deus não deixou de julgar o pecado da humanidade. Cristo levou sobre si. Levou sobre si. Isaías 53 vai deixar isso muito bem claro. Deus julgará. Não é? A graça é oferecida. Não podemos deixar de lembrar isso nunca. A graça continua sendo oferecida até o dia final. Que aí haverá um tribunal mesmo para julgar. Há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Romanos capítulo 14, 10, 12, 2 Coríntios 5, 10, Hebreus 10, 30, 31 e 12, 22 a 23. Vamos lá em Romanos 14 para lermos pelo menos uma das referências. Né? Vamos lá em Romanos. Romanos 14. Romanos 14. Só para lermos uma das referências que nos é apresentada aqui. Romanos 14, que vai falar exatamente sobre aquilo que estamos comentando aqui. Romanos 14, 10 e 12, que diz assim: Tu, porém, porque julgas a teu irmão, não é? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É individual a salvação, a justificação e também a prestação de conta. É individual. E é tão graciosa, não é? É tão gracioso esse presente de Deus, que Ele continua te chamando, continua me chamando, continua nos buscando. Continua te convidando à vida eterna, que só Ele pode dar, que só Ele pode oferecer, mais ninguém pode oferecer. Só Ele pode oferecer essa preciosa graça. Então, há um réu, há um tribunal divino, há um juiz divino e há um réu humano. Somos nós. Como pecadores que somos, não é? Estamos diante de um Deus justo e amoroso. É aí que está a questão de entender, né? A doutrina da justificação. Como que, poxa, fez e aconteceu a vida inteira, não é isso? As pessoas não falam isso? Você já ouviu alguém falar isso? Isso não nunca valeu nada.
E agora está aí, ó, se chamando, se dizendo crente. As pessoas falam isso. Agora se declara crente. Isso nunca prestou, isso nunca foi nada. Tem gente que fala assim, poxa, tá ali aí no leito de morte, a pessoa se arrepende dos seus pecados e aí, em um segundinho ela é justificada. O ladrão da cruz não foi assim? Ah, meu Deus. Por isso que o tribunal não é humano. Por isso que o tribunal é divino. Deus, as pessoas olham o exterior. Lógico que o nosso exterior tem que refletir a luz de Cristo. Mas Deus nos conhece por dentro. Sonda, meu Deus, examina, meu Deus, examina o tempo todo. Então há um réu condenado. Todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Há um réu condenado. Mas Deus vem com a sua graciosa graça, né? Para ficar não tão redundante assim, seu perdão gracioso. Não é? Então, esse quadro nos apresenta um tribunal, um juiz e o réu, que somos nós. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz, um juiz justo e amoroso, não podemos esquecer isso. E um dia prestaremos conta diante dele. Não temos como escapar, não tem como escapar. Não é? Está sujeito ao homem nascer, morrer e vir após isso o juízo. Se após isso é imediato ou quando vier o juízo final, isso não importa. Certo? Não importa. Porque há aqueles que acreditam que imediatamente é julgado, há aqueles que acreditam que só vai ser julgado quando ressuscitar, e aqui eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas uma coisa é certa, nós nascemos, nós morremos e estaremos diante do tribunal de Cristo. Ou de Deus, como alguns textos dizem. Um vai dizer Deus, outro vai dizer Cristo. Mas estaremos diante de um tribunal, de um juiz, não mais de um cordeiro, mas de um juiz. Que daremos conta de tudo que fizemos com esse corpo. Com esse corpo. Então, somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz, amoroso. E diante desse tribunal, todos comparecerão. Todos comparecerão. Todos estarão diante desse justo juiz. E quais são os efeitos dessa justificação? Primeiro, livrar-nos da condenação, da separação, Como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela responde à questão, como me salvar? Como que eu me salvo? É por várias e várias vidas voltando, como alguns acreditam? É fazendo penitências? É subindo, fazendo promessas? Sei lá, sendo um crente fiel, presente no momento coletivo? Será que é isso que me faz? Não é ser uma pessoa humanamente falando fiel? Lembrando, eu tenho que demonstrar a luz de Cristo. Temos que demonstrar a luz de Cristo. Mas a justificação vem pela fé, é entender pela fé que Deus nos amou de uma maneira tão diferente que envia o seu Filho para morrer por nós, sendo nós tão pecadores. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Ninguém consegue cumprir a lei. Lembrando, nós precisamos andar nos preceitos de Deus. Mas cumprir toda a lei ninguém consegue. Ninguém consegue. Não consegue. Então, Israel tentou a justificação pela fé, mas vem uma nova aliança no sangue de Cristo. Não mais de bodes e carneiros. A nova aliança no sangue de Cristo. Esse é o cálice da nova aliança, derramamento do meu sangue. Lembra que Jesus disse isso? Então nós recebemos essa justificação pela mão amiga de Deus. O oferecer de Deus a você e a mim. Vem nos dar paz. Não é? Nos dá certeza. Eu sei que cada um tem o seu pensamento doutrinário, mas eu não consigo entender uma pessoa que diz assim, eu estou lutando pela minha salvação. Você não luta pela sua salvação. Você luta contra o seu eu, para a santificação. É diferente. Você não luta para a sua salvação. Eu estou correndo atrás da minha salvação. Você tem certeza que você vai ser salvo? Tem que ter. Que Deus é esse que não te garante a salvação? Não é? É justificados pela fé. Eu estou lutando pela minha salvação. Confunde, como algumas outras ideias doutrinárias, de que
eu tenho que lutar para ser declarado justo. Eu não tenho que lutar para ser declarado justo. Pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Somos declarados justos. Lembrando que tem que ser através do arrependimento. Não é só de boquinha para fora, certo? O verdadeiro arrependimento. Senão vai ouvir lá naquele último dia: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade. Não podemos deixar de falar isso. É muito bonitinho vir a mim, né? E entrar no local que está preparado para vocês desde antes da fundação dos séculos. Muito bonito ouvir isso. Mas eu apartai-vos de mim. Também tem. Também tem. Então é necessário arrependimento verdadeiro. E quando a gente entende esse amor de Deus, que nos justifica mesmo sendo culpados, nós mudamos de vida. E aí passamos a lutar pela santificação e não pela salvação. Porque a salvação é dom de Deus, a vida eterna é dom de Deus e não por obras humanas. Enquanto a pessoa tentar pelos seus próprios méritos a sua justificação, não vai entender o amor de Deus ainda, não entendeu. Agora o nascer de novo, esse ser justificado, mesmo sendo culpado, vem através de entender: poxa, eu sou culpado, mas aquele que deveria me condenar está me perdoando. E aí tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Os homens podem condenar. O ser humano pode condenar. As religiões podem condenar. Mas se realmente você nasceu de novo, se realmente você está buscando viver uma vida que agrada a Deus, não somente sendo sepulcado, certo? Justificado foi pela fé em Cristo Jesus. E tem paz com Deus. Tenha certeza disso. Ele vem nos dar paz. Romanos 5, verso 1 vai dizer isso, como já falamos. Saber-se perdoado por Deus traz paz íntima. Entender que você já foi perdoado. Quantas pessoas não conseguem se auto-perdoar? E Deus já perdoou. Quantas pessoas ainda carregam fardos pesados? Não é porque Jesus falou: vem, troca comigo. Você que está cansado de levar essa sua vida, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Lembra? Jesus falou isso? Troca com Ele. Então entenda que você foi perdoado por Deus quando você entendeu esse amor gracioso. E se rendeu a esse amor gracioso, de verdade, não é de meia boca não. Não é nem de boca inteira, é de corpo inteiro. Há uma ilustração muito interessante que ouvimos de vez em quando em algumas mensagens, que um homem estava sentado, né, assistindo um culto, uma reunião coletiva, e ele não tinha as pernas. E aí há o momento do apelo, do chamado, se a pessoa quer ir à frente ali para entregar sua vida a Deus e tudo mais, e aí daqui a pouco vem um homem se arrastando, pula do banco, vem se arrastando, se arrastando, se arrastando, e pergunta para o pregador assim: Deus aceita um homem pela metade? A pergunta que o homem faz para o pregador. O pregador para pensar e responde assim: Deus aceita todo aquele que se entrega por inteiro. E aí? Não há acepção. Não há acepção. Então, se você hoje não fez isso, ainda faça. Meu amigo, você tem a escolha. Faça isso hoje. A lição também nos chama à evangelização. Então, o primeiro certo? O primeiro de todos os pontos é que ele nos livra da condenação. De estarmos totalmente separados de Deus. Não é? E aí não vou entrar na questão doutrinária de aniquilação, de inferno. Não é? Aqui não é o ponto. Certo? Aqui não é o ponto. O segundo é dar-nos paz. E o terceiro é produzir em nós o desejo de santificação. Dá para entender? O fruto do Espírito. Que só aquele que crê recebe. Aquele que realmente creu de verdade, se arrependeu de verdade, recebe. Que passa a produzir em nós o desejo de cada dia mais ser santo ao Senhor. Né? Mostrar-se separado desse mundo. E aí nós vamos, aí sim, lutando pela santificação. Alimentando mais o Espírito que agora habita em nós e minando a carne. Que a batalha continua. Ela não termina. Certo? Ela continua. Ela não termina essa batalha. Quando estivermos aqui nesse tabernáculo de carne e osso, a batalha continua. É quem você alimenta mais que vai vencer a batalha. Certo? Então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? É uma outra pergunta que precisa ser respondida. A resposta é não. A justificação faz de você, de cada um, uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Romanos 5, de 1 a 7 vai dizer isso. Né? Romanos 5, de 1 a 7, olha só.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Não é? Morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Cristo vem e se entrega por todos. Quando eu for erguido, ele disse isso. Atrairei a todos. É atrair a todo mundo. Querer se aproximar com você. Certo? Ele chama a todos. Deus chama todos os povos, né, e todas as nações ao arrependimento, diz a canção. E a palavra de Deus. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada. Crucificada. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. E aí sim, em Cristo somos justificados. Cai tudo sobre Ele. Então não fica sem punição. É isso que está querendo dizer aqui. Não fica sem punição. Alguém pagou o preço. E um alto preço. Isaías 53, de 4 a 11. Não é que já conhecemos de cor e com certeza você pode ler depois em sua casa. Mostra isso. Um justificado sabe quando a absolvição da condenação do pecado sabe quanto custou. Certo? Aquele alto valor, aquele alto preço. Para você e para mim. A pessoa sabe quando ela nasceu de novo. Quando ela entendeu a justificação pela fé. Mas para Deus muito, muito custou a vida do seu único filho. Não é? Jesus Cristo. João 3,16, é tão declarado e tão conhecido. Não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Deus te buscando, é Deus nos buscando. Isaías 64, verso 6 diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E aí lembrar que trapo de imundícia, eu preciso falar isso, tá bom? O trapo de imundícia é o absorvente de hoje em dia. Era o absorvente de hoje em dia, o absorvente higiênico feminino, não é? Trapo de imundícia. Era considerado isso lá. Certo? Então toda a justiça humana é considerada trapo de imundícia. Certo? Lembra que a mulher ficava separada no seu período menstrual, né? Ela ficava separada, não podia ter contato com ninguém. Né? Porque ela estava impura ali naqueles dias. E não podia ter contato com ninguém. Então toda a minha justiça, toda a sua justiça, toda a justiça humana é trapo de imundícia. Não nos une, nos separa. Hoje em dia não é mais assim, né? Graças a Deus. Trapo de imundícia. Mas aqui o entendimento é esse, para você poder entender. Significa os panos usados pelas senhoras na época do seu absorvente íntimo. Era o absorvente íntimo delas. Né? Lembre sempre disso. Então não podemos nos salvar a nós mesmos. Não podemos nos salvar. E Deus não vai salvar todo mundo, como algumas doutrinas têm pregado hoje em dia. Ser justificado é uma bênção extraordinária. E entender que você foi justificado pelo amor de Deus é maravilhoso entender isso. Quando você entende isso mesmo de verdade, você luta pela santificação diária. Luta pela santificação. Não é que não vai pecar, mas não vive pecando, como João diz na sua primeira carta. Não é? É uma experiência pessoal, não é do fulano, não é o Deus do outro, é o seu Deus. Você entendeu o amor dele, ele passa a ser o seu Deus, o seu Senhor. Não é o dos outros. Não é você contando a experiência do outro, é você vivendo a sua com Deus. Não é você ouvindo um testemunho lindo, maravilhoso, é você contando o seu testemunho de vida. Através de Cristo Jesus que te convidou, não é, ali na cruz do Calvário. O Pai convidando, não é, através do Filho, para sermos salvos. Ele morreu pelos nossos pecados e a sua morte, e através da sua morte nós temos salvação. Salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocentes. Não é? Nos declara inocentes. Romanos 8:1, não é? Deveria estar sempre presente na nossa mente.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é? Mas lembrando, aqueles que não andam segundo a carne, nem segundo o Espírito, como não é? O texto deixa muito bem claro. O texto deixa muito bem claro. Muito bem claro isso. Muito bem claro isso. Somos justificados pela graça. Esse texto precisava estar sempre na nossa mente. Sempre na nossa mente. Sempre vivido na nossa mente. Como instrumento que produz paz, tranquilidade, pensamento de recordar as coisas boas que Deus fez por você e por mim, a graça perdoadora de Deus em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa algo precioso para aquele que está ali, sabe, jogado, abandonado nos seus delitos e pecados. Será que Deus pode me perdoar? Já perdoou. Aceita o presente. Já te justificou. Aceita a justificação. Aceita esse presente. Em Cristo Jesus. Por isso, a nossa palavra deve ser a de Romanos 7, 25. Não é? 7, 25 a primeira parte. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Da maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O tempo todo essa batalha, né? O tempo todo essa batalha, mas o foco é a parte A do versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus coloca sobre o seu Filho a sua culpa, a minha culpa, as nossas culpas, o nosso pecado. E é necessário agir, não só ficar pensando e refletindo. É necessário agir. Focado em Deus. Em primeiro lugar está a graça de Deus, sempre. É favor imerecido. Imerecido, não merecido, porque somos culpados. Certo? Mas Deus oferece o perdão ao culpado. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João capítulo 3, verso 30. Veio do céu a graça, o perdão. Louvemos a Deus por sua graça, a sua misericórdia, por cada um de nós, por cada um de nós. Ele nos ama, providenciou nossa absolvição. Mas alguém pagou o preço. Lembre disso, alguém pagou o preço. Não ficou sem justiça. O Filho pagou o preço. Deus justifica, absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6, 28 e 29. Vamos ver lá. João 6, 28 e 29. O que diz lá João 6, 28 e 29? João capítulo 6, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha só, foi enviado. É crer no Messias, Jesus Cristo, o Salvador. O Deus que salva, né? O nome significa isso. O ungido de Deus. É crer nele para ser absolvido. E viver por ele. A santificação. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus Cristo, que veio revelar o Pai. Quem foi justificado está livre do pecado e tem uma vida nova pela frente. Livre do pecado por quê? Porque não domina mais. Não tem mais aquele controle absoluto. Enquanto vivemos na carne, o pecado vai tentar lutar para te vencer e me vencer. Por isso que temos que alimentar o espírito e não a carne. Fugir de tudo aquilo que em nós tem a aparência do mal. As pessoas querem vencer o pecado, querem vencer as coisas que lhe provocam o erro e o pecado, vivendo do mesmo jeito. Vivendo do mesmo jeito. Então, se tem alguma coisa que me provoca, se eu tenho algum problema com a internet, eu tenho que sair fora dela até que eu tenha força para resistir. Quantas pessoas caem em pornografia, quantas pessoas caem em outras coisas, não é? Então, se esse equipamento aqui, que está à minha frente aqui, que me faz aos olhos, né, fica belo aos olhos, né? Lembra de Eva lá? Pareceu belo aos olhos, prazeroso. Se é esse equipamento aqui que me aguça a pecar, eu tenho que me afastar dele até que eu esteja totalmente fortalecido no espírito para vencer essa tentação. Eu gostei muito da palavra do Ayrton, que deu o seu testemunho ontem, né, lá no Instagram, nosso querido e amigo irmão Ayrton, missionário.
não é? Que tivemos o prazer de conhecer em 2007 lá no Rio Grande do Norte, através da OM, né, da Operação Mobilização Brasil, que ele falou: tentação confessada, né, evita pecado para confessar pecado. Eu estou passando por uma prova, estou passando, sabe, buscar ajuda. Agora a pessoa quer continuar ali tentando vencer sem estar ali fortalecido naquela área. Então, a santificação é isso. É fugir das coisas que nos trazem mal. Ou que nos traga a tentação que ainda não conseguimos resistir. Tentação sempre viveremos. No mundo teremos tribulações o tempo todo. Mas nós vamos alimentando o Espírito, até que ficamos fortes o suficiente em Deus para vencer as tentações. Então, quem foi justificado está livre do pecado nesse sentido, porque ele busca alimentar o Espírito. Busca alimentar o Espírito. Então, se é esse equipamento que me provoca, eu vou fugir dele. Se esse equipamento aqui que está me filmando, que é o celular, me provoca, eu vou fugir dele. Até que eu tenha maturidade espiritual e ter sido alimentado o meu espírito para vencer. Quando aparecer alguma coisa que não agrada a Deus, eu deleto. Agora, enquanto eu não tiver firmado nisso e com o espírito alimentado nesse sentido, fortalecido para vencer, eu vou cair em tentação. Então eu gostei muito da palavra do Ayrton, né? Confessar que está passando por tentação, buscar alguém, né, para ser aconselhado, estou passando por isso, por aquilo. Não é? Então confessar tentação não é pecado. Sabe? Ser tentado não é pecado. Não é pecado ser tentado. Pecado é cometer o pecado que está te tentando. Então quando a gente procura ajuda, não é, de pessoas que a gente entende que vão nos ouvir e vão nos ajudar a crescer, isso faz bem, porque tentação confessada é evitar pecado depois de ser confessado. É muito maravilhoso entender isso. Não é? Então vamos pensar e agir. Pensar em agir. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Lembre sempre disso. A sua justiça é a minha justiça. Mas Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós tão pecadores. Que você tenha um dia abençoado, que seja repleto da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que nos ajude a vencer as tribulações diárias, os testes diários. E que Ele te fortaleça em Cristo Jesus, nos fortaleça em Cristo Jesus. Não é? Então, culpado ou inocente, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Busque, busque, busque ao Senhor. Busque nele respostas, busque nele fortalecimento, se alimente da palavra, se alimente do louvor, a adoração ao único Deus verdadeiro. Busque ele vai te dar respostas. E lembre disso, busque ajuda se você está precisando. Busque ajuda. É bom a gente ter uma pessoa para nos ouvir. É bom termos pessoas que possamos confiar nelas. É muito bom isso. E abrir o nosso coração. Deus, Ele usa, não é, pessoas para nos abençoar. Então que o seu dia seja cheio de graça. Mais uma vez, parabéns às mamães. Não é? Deus continue te firmando, não é? Mesmo aí talvez nas suas lutas diárias. Amém? Vamos encerrar orando e depois vamos ouvir um louvor. Senhor, em nome de Jesus somos gratos, porque somos justificados mediante a fé, e eu te louvo por isso, em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome do Teu Filho, somos imensamente gratos a esse amor que nos perdoa de todo pecado. E que possamos entender, Pai, que precisamos viver uma vida que Te agrade. Sim, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Porque aquele que um dia foi justificado pelo Senhor busca Te agradar, porque é o Senhor que passou a ser o seu dono. Ó Pai, muito obrigado por isso. Eu Te louvo e Te agradeço. E eu Te peço mais uma vez por cada mãe, Senhor. Continue a sustentar a cada uma. Abençoando as famílias, Senhor Deus. Cuidando de tudo aquilo que está além das suas forças. E nesse dia, Pai, um dia de festa, um dia também de celebrar junto com a família, também Te pedimos que o Senhor esteja trazendo a sua paz sobre aqueles que possam estar entristecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
Até logo mais à noite. Deus te abençoe e te guarde.